mede a satisfação do seu cliente? Se não mede é porque você acha que pesquisa de satisfação é uma coisa muito complicada, chata de fazer, as pessoas não vão querer responder? Então eu vou te apresentar uma ferramenta que vai te ajudar com isso. O NPS é uma ferramenta que vai te ajudar a medir a satisfação dos seus clientes de maneira rápida e fácil. Por que rápida? Porque ela demanda apenas de uma pergunta. A pergunta é: você indicaria o meu provedor a um amigo ou conhecido? Com essa pergunta, a pessoa vai poder te dar uma nota de 0 até 10. Através dessa nota, você vai poder entender se o seu cliente fala bem ou mal da sua empresa. Como? Pela nota, você vai classificar os seus clientes em 3 categorias. Se ele te der de 0 a 6, ele é um detrator, ele fala mal da sua empresa quando perguntam para ele. Se ele te der 7 e 8, ele é um neutro, ele não fala nem bem nem mal, ele não tem uma opinião muito formada sobre a satisfação dele quanto à sua empresa. E se ele te der 9 ou 10, ele é promotor. Quando alguém pergunta, ele fala bem, ele recomenda a sua empresa e é um cliente bom para você, é aquele que vai fazer propaganda do seu negócio. Então, como que você vai medir e mandar essa pesquisa de satisfação? Você pode retirar uma lista de e-mails, por exemplo, e enviar por e-mail para os clientes um formulário do Google, por exemplo, que é uma ferramenta de graça, ou de qualquer outra maneira que você queira. O importante é que essa pergunta chegue até o seu cliente. Quando você obtiver as respostas, você vai fazer essa medição e dividir esses seus clientes nessas categorias para poder entender e medir o número do NPS. Eu vou dar um exemplo aqui no quadro para você entender como é que é essa medição. Imagina que seu provedor tenha lá 1.500 clientes e você enviou essa pesquisa para todos eles ou todos que você tinha em e-mail. E você teve um retorno de 500 clientes mais ou menos. Não é para você esperar que todos os clientes vão retornar. O NPS ele vai te ajudar a ter um retorno maior, mas normalmente nem todo mundo responde pesquisa de satisfação. Mas a ideia é que você tenha um retorno um pouco maior. 20% seria um número bem interessante para você já ter uma resposta aí satisfatória. Quando você tiver o retorno dos seus clientes, você vai fazer aquela classificação então. Então imagina aqui que de 0 a 6, 100 pessoas te deram notas de 0 a 6. 150 pessoas te deram 7 e 8 e 250 pessoas te deram 9 ou 10. Para você fazer o NPS, calcular, o que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade total de pessoas que te deram 9 e 10, ou seja, os seus promotores, e vai dividir pela quantidade total de clientes que responderam para ter o percentual de promotores do teu provedor. Depois você vai pegar o percentual de detratores, fazendo o total de detratores menos, dividido pelo total de clientes que responderam. O promotores menos o detratores, então aqui imagina, 250 sobre 500, 50% menos 20%, vai te dar ali 30%. O que significa esse 30%? Significa que depois que você neutralizou todos os detratores do teu provedor, você ainda tem 30% de pessoas falando bem de você. Então, depois de ter neutralizado, então para cada pessoa que fala mal, tem uma pessoa que fala bem e ainda sobra 30% de pessoas. Esse é o teu NPS, é 30. Então, a ideia é que você, por esse número, você consiga balizar o quanto de coisas boas ainda estão falando de você, ou negativas. O NPS ele pode variar de menos 100 a mais 100. Menos 100 se todo mundo falar de você mal de você, e mais 100 se todo mundo fala bem. Na questão de telecom, uma média mundial seria um NPS de mais ou menos 35, o NPS médio do mundo. Aqui no Brasil a gente ainda não tem nenhum tipo de informação específica do mercado brasileiro. Mas se você já seguir esses 35 lá de fora, já é um padrão bem legal. A ideia é que você tente entender como é que você está nessa média e se começar a baixar muito o NPS, você tem um indicador de que você precisa tomar alguma ação. Aí você vai pensar, meu Deus, como é que eu vou saber que tipo de ação eu tomar? Você pode acrescentar na tua pesquisa uma pergunta a mais, além daquela básica, onde a pessoa vai te dar uma nota, perguntando o porquê daquela nota. Então imagina que alguém te deu, 2, e aí você vai perguntar, mas por que tu me deu uma nota tão baixa? Para poder entender por que aquela pessoa falaria mal de você e o que você poderia mudar no teu provedor. E o contrário também é verdadeiro. Se alguém te deu uma nota alta, você pode perguntar por que aquela pessoa gosta no teu provedor, para você entender o que você tem que continuar fazendo e aprimorar ainda mais e fazer para todo mundo. E se a pessoa te der 7, 8, então você também pode perguntar para ela, por exemplo, o que faria ela dar 9 ou 10, para você saber o que você pode fazer para ter mais clientes promotores na tua empresa.
A ideia é que esse número seja muito importante para você traçar uma estratégia para satisfação do seu cliente e que isso te ajude muito. Espero que isso te ajude, espero que você use. Qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários que a gente vai responder para você. Obrigada!